Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. Hoje nos cabe meditar sobre o quarto mistério gozoso, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Serão tantos aspectos que, se nós fôssemos meditar sobre todos eles, precisaríamos ficar aqui umas 2 horas pelo menos. Não temos esse tempo. Vamos meditar apenas um ponto, mas vamos tentar ir o mais profundo que conseguirmos, guiados por Monsenhor João. Em primeiro lugar, a apresentação se dá no templo. Nós precisamos compor o lugar. Toda a meditação, lembrem disso, é o princípio de Santo Inácio de Loyola. Para fazer bem uma meditação, a gente precisa compor um lugar. Sair de onde nós estamos e imaginar uma outra coisa. Para nós facilita o fato de estar aqui numa igreja. Porque o templo era como que a igreja da época. Só que com uma diferença imensa. Havia um só templo no mundo inteiro. Já imaginaram o que seria se houvesse apenas uma igreja católica no mundo inteiro? E só no templo era permitido oferecer sacrifício. Havia sinagogas, nas sinagogas havia reuniões, eram os lugares onde se comentava algo, era quase uma sala de conferências. Mas o templo era o lugar do culto, era um só. Já pensaram se no mundo houvesse só um lugar onde houvesse missa? Nós temos missa em qualquer canto, só aqui na Serra, quantas capelinhas. Para onde nós vamos, as igrejas dos Arautos, por exemplo, essa aqui é a primeira. Mas quantas cidades do Brasil, quantos lugares do mundo, igrejas nesse mesmo estilo, o templo era um só. Os judeus que viviam em Jerusalém, na Palestina, eles tinham que ir nas grandes festas para Jerusalém. Era difícil viajar na época. Uma pessoa que morava na Galileia, era muito difícil viajar. Precisavam ir nas festas mais ou menos 3 vezes por ano. E os judeus da diáspora, os judeus que moravam na Grécia, os judeus que moravam em Roma, eles precisavam fazer de tudo para ir pelo menos uma vez na vida para Jerusalém. Não podia morrer sem ter ido ao templo. E esse era o templo. O templo era grandioso na época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que não é o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha sido destruído uns 600 anos antes da época que nós estamos. Foi reconstruído depois muito simples por Esdras e Neemias. Foi uma espécie de decepção. É mais ou menos, imaginem, teve uma vez, aliás, naquela capelinha ali, Mater Boni Concili, Nossa Senhora do Bom Conselho, a sacristia estava em reforma e Monsenhor João estava usando para se paramentar, isso deve ser 2008 ou 2009. Monsenhor João estava se paramentando ali. E Monsenhor João entrou lá e se sentou e disse: sabe o que eu estava pensando durante a missa? Isso depois da missa, na hora de tirar os paramentos. Já pensou se essa igreja fosse destruída? Todo mundo olhou assim: para que pensar isso, não? Mas foi uma surpresa mesmo. Ele estava pensando muito profundamente sobre isso. Já pensaram se essa igreja fosse destruída? Aí disseram: Monsenhor João, ninguém vai permitir. Nós vamos dar a nossa vida para que essa igreja não seja destruída. Monsenhor João, está bem, e se joga uma bomba de cima, de avião? Aí pensar, é verdade, aí é complicado. Aí o meu corpo não faz barreira para isso. Monsenhor João, pensei e cheguei à seguinte conclusão: não interessa se fosse destruída. O que vale é a experiência que se adquiriu, porque depois nós construiremos uma mais bonita do que essa ainda. Só que isso se perdeu nos judeus. O templo de Salomão foi construído, passaram-se gerações. Quando Esdras e Neemias foram reconstruir o templo, não tinha mais a experiência. Seria como se destruísse essa igreja e depois construísse uma coisa toda branca, sem arco, sem nada, só teto e paredes. A pessoa olhasse aqui: nossa, que decepção. Essa é a igreja dos Arautos. Não é a igreja que eu conheci. Passam séculos, eles vão aumentando até que chega um pouco antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, uns 30 anos antes. Herodes, para agradar os judeus, faz uma construção imensa, usando o mesmo lugar, algo da construção antiga. Ele aplana uns montes que tinha, foi uma das maiores construções da história da antiguidade. E
a planície na qual foi construído o templo, primeiro que teve que construir essa planície, é como terraplanar todas as montanhas que nós temos em torno. Tinha 500 metros de extensão. Era imenso, e quase 400 de largura. E o templo, aí no meio, grandioso, glorioso. O templo demorou 2 anos só para construir. Só que, uma experiência que nós também temos, os detalhes foram uns 46 anos. Quando Nosso Senhor expulsa os vendilhões do templo, isso está no Evangelho de São João, perguntam para ele, que sinal realizas para fazer o que tu fazes? Ele disse, destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias. Aí os judeus dizem, 46 anos foram necessários para construir. O templo, para celebrar a missa, ficou pronto em 2 anos. Os detalhes demoraram. Esperamos que aqui não chegue a 46 anos também, mas é tradição já antiga, que o acabamento demore um pouco mais do que o lugar onde se celebra. O templo era extraordinário, alto, tinha 46 metros de altura, quase o dobro disso aqui. Enorme, abençoado, com cores, com pedras, com ferro, algumas partes de ouro. Só que, mais do que tudo isso que tinha no templo, mais do que a grandeza de tudo, havia algo no templo ali nessa época que nós estamos, que valia mais do que a planície, que as muralhas, que a construção. Era um homem chamado Simeão. Esse Simeão, ele valia mais do que o templo. E quem encontrasse um dia Simeão, o grande Simeão, olhasse para ele, a pessoa tinha a impressão que ela estava vendo personificada num homem toda a história do Antigo Testamento. Ela veria nele Abraão, a disposição de um Abraão matar Isaac, estava ali na fisionomia de Simeão. Vendo a ele, a gente imagina, Abraão devia ser assim. Só que pensando um pouco mais, parece José do Egito também. Com aquela integridade, com aquele espírito sobrenatural. Olhando um pouco mais, não, Moisés devia ser igual a ele. E assim por diante, a gente via nele a inocência de Davi, a penitência de Davi, a glória de Salomão, o zelo de Elias, a militância dos macabeus. Naquele homem estava tudo concentrado. Ele era uma espécie de resumo, de produto final do Antigo Testamento. Toda aquela espera dos profetas e dos patriarcas estava ali, personificada no profeta Simeão. E o profeta Simeão vai ao templo nesse dia e nós vamos meditar um pouco sobre ele. O que nós sabemos do profeta Simeão? Algumas coisas, não muitas. O próprio Evangelho de São Lucas não dá muitos detalhes. Não diz a idade dele, por exemplo. Diz a idade de Ana, que tinha 84 anos. Provavelmente ele era mais velho que Ana. Pelo fato de quando ele ver, já dizer, podeis levar, que ele estava esperando há muito tempo já. O que nós sabemos dele é o seguinte. Há uma frase muito importante no Evangelho de hoje. O Espírito Santo havia revelado que ele não morreria sem ter visto o Messias. Essa palavra revelado diz tudo. Porque a gente se pergunta, como o Espírito Santo revelou a ele? Foi por uma espécie de emoção interior? Foi alguém que disse? Só que São Lucas precisa muito. No grego que está escrito o Evangelho de São Lucas, São Lucas usa uma palavra que não existe em grego. É a única vez que essa palavra é usada no Novo Testamento. Ele pega uma palavra hebraica e encaixa no grego. E a palavra é comunicação. Ele tinha recebido uma comunicação sobrenatural. Portanto, é voz. Ele ouviu uma voz, seja externa ou interna, não interessa. Ele ouviu uma voz do Espírito Santo. Não foi uma moção, não foi um encantamento, um flash. Não, foi uma voz clara do Espírito Santo. E Monsenhor João interpretava essa voz assim, é muito bonita. Monsenhor João como imaginava o Espírito Santo dizendo para ele: Simeão, um dia verás o Salvador da humanidade, o Messias. Quando vires o Salvador, estará já próximo o teu céu, e já será o início do teu céu aqui na terra. Simeão, não fazes ideia da alegria que vai invadir a tua alma. Simeão, nunca te esqueça disso. Que este seja o alimento de tua alma, Simeão. Ele devia viver em função disso a partir daí. Nada mais valia, e Monsenhor João imaginava, todas as alegrias,
todos os desastres que acontecessem na vida de Simeão só serviam para confirmar essa voz, essa comunicação, essa promessa interior. Então, por exemplo, Monsenhor imaginava, Monsenhor não estava de nenhuma forma transmitindo como algo que provavelmente aconteceu. Era uma imaginação, coisas semelhantes devem ter acontecido. Mas ele imagina que um dia Simeão fosse buscar água num poço, levasse uma ânfora, quando ele puxa a água, e era para a família, a ânfora cai, quebra, ele traz a ânfora quebrada e deixa num canto provadíssimo, no meio de uma época de provações. Sabe quando tudo dá errado e no fim tem uma dessas assim? Então, mais ou menos isso que Simeão passou. Deixa fora, vai para um canto provado, Deus me está provando para que eu mantenha fiel a essa voz que Ele me fez. Não posso duvidar. Até que chega uma pessoa conhecida dele, Simeão, muito obrigado por ter trazido a água. Que coisa extraordinária, o senhor pegou a água, o senhor nunca falha. Ele disse, mas como assim? Eu quebrei a ânfora. Não, está aqui a ânfora. Ele percebe, foi um milagre que Deus fez. Por que Deus fez esse milagre? Para Ele provar, se Ele me atende em tão pouco como essa ânfora, significa que aquela voz é verdadeira. Eu não duvido. Monsenhor João disse, ele só podia viver em função dessa voz. Agora, a pergunta para nós. Como é que nós sabemos quando Deus nos mandou uma voz, uma comunicação? Tem duas formas de Deus fazer isso. Uma é direta. Como no século XVIII, um jovem, boa família, bem-sucedido, rico, devia ter seus, nessa época que nós vamos considerá-lo, seus 25 anos, boa aparência inclusive. Em certo momento, ele tem que defender a causa, ele era advogado, tinha que defender a causa de um nobre contra o outro. E ele nunca tinha perdido uma causa, ele era advogado desde os 20 anos, só causas importantíssimas. Nessa daí dá errado. Uma vergonha, ficou sabendo por todos os cantos. Entra numa provação, já estava a graça trabalhando na alma dele, até que um dia ele está num hospital e ele ouve uma voz. Até quando viverás para o mundo? Deixa tudo e vive só para mim. Ele fugiu, ele girou a cabeça assim para afastar aquela coisa, saiu correndo. Quando ele parou de novo na porta do hospital, deixa tudo e vive só para mim. Tentando afastar, uma voz clara. Em certo momento, diz, Afonso, deixa tudo e vive só para mim. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Disse, basta. Foi para uma igreja nessa mesma hora, se ajoelhou, fez o voto de deixar o mundo, procurou um padre, confirmou com o padre o voto. Para resumir a história, é Santo Afonso Maria de Ligório. O maior moralista da igreja e ao mesmo tempo cantor do Menino Jesus, com umas músicas que não tem como ser superadas em matéria de encanto e inocência. Como se converteu? Uma voz externa, direta. Outro modo, uma voz indireta. Por exemplo, São Francisco de Assis. Na época dele tinha um jovem que estava fazendo parte dos seguidores dele. Estava fazendo muitas penitências, exageradas. Quase não comia, se flagelava. E São Francisco procurou para ele, cuidado. Diminua as suas penitências, não é o que Deus quer de ti. E ele, não é o que Deus quer de mim. E continuou fazendo as penitências, até aumentou depois que São Francisco disse. São Francisco procurou um tempo depois, pare com essas penitências. Não é o que Deus quer. Você está fazendo isso por orgulho, não por amor a Deus. Não quero. Resultado, ele abandonou os franciscanos, abandonou a fé católica e ele terminou numa vida dissoluta que era raríssima naquela época. Entrou no pior tipo de vida, escandalizou e morreu assim sem se arrepender. Foi uma voz, foi uma comunicação vinda através de um homem, Santo Inácio de Loyola. Estava em Roma já, ele fazia uma vez por ano os exercícios espirituais. Demorava 30 dias e ele pregava todos os dias, era o dia inteiro com ele. Hein? A pessoa, na época, esses 30 dias, ela não podia fazer mais nada. Não havia problema de celular, não havia problema, não precisava deixar isso, mas precisava deixar todo o resto. E a pessoa passava a viver 30 dias com Santo Inácio. E ele dizia, venham que a conversão eu garanto, é só vir que a conversão eu garanto.
porque ele confiava nos exercícios espirituais que ele tinha recebido por revelação. No fundo, era a presença dele também, ou sobretudo o que santificava. Está bem, tinha um homem que, aliás, ajudava os jesuítas financeiramente, muito rico, mas levava uma vida católica meio relaxada. E ele disse: o senhor precisa fazer os exercícios comigo nesse ano. Ia começar daí a 2 meses. E o homem de negócios, para parar por 1 mês, tinha que preparar muita coisa antes. Disse: Inácio, Padre Inácio, eu lamento muito, mas não vou conseguir, eu estou muito ocupado. O senhor precisa fazer os exercícios esse ano. Não, mas eu não vou aproveitar bem, eu estou muito preocupado. Vá, que eu garanto a conversão. O resultado é responsabilidade minha, você só vá. Senão vamos fazer o seguinte: esse ano não vai dar, o próximo ano eu faço. Ele disse: tu não viverás até o próximo ano. Comunicação. Veio a voz. O homem aceitou. Foi, fez 1 mês de meditação com Santo Inácio, se converteu, colocou tudo em ordem. Passaram 3 meses, morreu numa vida extraordinária. Está no céu, junto com Santo Inácio, agradecendo por aquilo. Foi uma comunicação. Tudo isso é passado. No presente, como é que isso se dá? 2005, nesse pátio aqui ao lado. O Monsenhor João estava aqui, celebrou uma missa no pátio aqui. Era bem diferente o pátio do que é hoje. Bastante diferente. Inclusive aqui onde nós estamos era bastante diferente. Em vez da basílica havia muitas outras coisas. O Monsenhor João celebrou uma missa e depois da missa ele fez o que nós chamamos de palavrinha. Era uma conversa com as pessoas, uma conversa com os jovens. E havia muita gente vindo pela primeira vez. Não era gente que ele não conhecia, era gente que ninguém conhecia. Era gente que estava vindo pela primeira vez para cumprimentá-lo. Era muito comum isso. Vários aqui trouxeram gente para isso. E nesse dia foi uma coisa impressionantíssima. É um fato que não é que nós ouvimos. Quem está falando é testemunha. Daria para jurar sobre a Bíblia se fosse necessário. Chega um rapaz que ele estava vendo pela primeira vez. É absolutamente certo. Todos nós estávamos vendo aquele rapaz. Devia ter seus 13, 14 anos. Ele estava encantado com o Monsenhor João. Presença de Deus que se via ali. Quem o conheceu sabe bem disso. E ele se aproxima e diz: Padre João, na época Padre João, o senhor pode me dar um conselho? E aí foi impressionantíssimo. O Monsenhor João olhou para ele, se inclinou um pouco na cadeira, mas com aquela simplicidade do Monsenhor João de sempre. Mas ele se inclinou para como que ser mais penetrante. E disse: na sua sala de aula, no colégio, tem uma menina que lhe faz muito mal. Ela lhe procura para lhe fazer mal. Tome cuidado com ela que ela lhe vai levar à perdição. O menino ficou assim: Monsenhor João, o senhor entende o que eu estou dizendo? Ele: sim, senhor. Sabia perfeitamente quem que era. Como é que ele viu isso? Comunicação. E a gente se lembrava da frase da Escritura aqui. Está aqui nesse trecho também. O Espírito Santo estava sobre ele. Como diz de Simeão, o sobre ele aqui não significa como aí da habitação da Santíssima Trindade. Era um homem que tinha carismas. É isso que significa o Espírito estava sobre ele. Assumia esse homem e saíam comunicações. E nós? Será que nós não recebemos alguma vez alguma comunicação sobrenatural de Deus? Algo que Deus nos disse? Uma comunicação está acessível a todo mundo. São os 10 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Guardarás domingos e festas. Eu vou na missa todo domingo, é uma comunicação. Não pecarás contra a castidade. Outra comunicação de Deus. Eu levo a sério. Seguindo em frente, porque o tempo já está indo embora, nós temos pouco mais de 5 minutos, pouco menos de 5 minutos. Diz aqui que Simeão, movido pelo Espírito, veio ao templo. Aqui já é uma moção, já não é uma voz. Como é que a pessoa pode ser fiel a uma moção? É muito mais delicado. Ouvir uma voz, alguém que me diz, deixe isso, deixe tal coisa, ou diz, você tem vocação, como vários santos disseram a discípulos, é fácil. E a moção? Como é que a gente escuta uma moção do Espírito Santo? Sem dúvida, Simeão deve ter ido a vida inteira no templo,
procurando o Messias. Ele queria encontrar aquele Messias. Anos indo ao templo sem encontrar o Messias. E o que ele encontrava no templo? Os vendilhões, os fariseus, os saduceus. Mas ele mantinha a ida ao templo. E é isso que faz com que nós tenhamos fidelidade a vós, a moção. Como é que são minhas idas ao templo? Como é que são minhas idas à igreja? Ou se, por exemplo, eu vivo em vida religiosa, nós temos aqui o Santíssimo Sacramento exposto 24 horas, Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já frequentei a capela mais no passado? Eu já fui mais à igreja do que eu estou indo hoje em dia? Eu relaxei nisso? Se alguém visse Simeão deixando de ir para o templo ou indo menos para o templo, alguém poderia pensar, nossa, Simeão está decaindo. E era sintoma do quê? Ele não está mais vivendo em função da voz de Deus. Ele deve ter colocado alguma outra coisa no meio do caminho. Então, um propósito. Pedir a São Simeão, ir ao templo sempre. Ir à Capela do Santíssimo. O Monsenhor João disse que, no futuro, todas as casas dos arautos têm que ter adoração perpétua, sem exceção. É uma condição para abrir uma casa que tenha possibilidades de ter adoração perpétua. Haverá. Eu vou ao Santíssimo, eu rezo lá. Se eu tenho isso, eu vou estar pronto para a hora que Deus vem visitar. E nos últimos minutos que nós temos, nós chegamos ao momento supremo, sublime, que é o momento no qual chega o menino. Monsenhor João imaginava que Simeão deve ter pensado muito na promessa que Deus fez, que ele veria o Messias. Só que como vai ser? Porque Deus muitas vezes revela sem detalhes. Ele revela o fim do caminho, mas e o meio do caminho? Como eu vou ver o Messias? Monsenhor João imaginava. Simeão deve ter pensado um dia, eu acho que vai ser assim. Um dia o Messias está passando, numa espécie de cortejo triunfal, eu vejo ele de longe e já caio duro morto, viu o Messias, basta. Ou imaginava o Messias passando a cavalo num corcel, uma coisa grandiosa. Ele nunca imaginou que seria um menino. E naquele dia ele está no templo, depois de anos, já idoso, avançado em idade, esperando aquilo fielmente, quando de repente ele vê, que seria um corcel em comparação com quem levava o menino Jesus? Nossa Senhora e São José, nos braços de Nossa Senhora, aquele menino. E quando ele pega o menino, porque diz aqui que tomou nos braços, Monsenhor João dizia, eu tenho certeza que o menino sorriu para ele. Um menino de 40 dias, um pouquinho mais de 40 dias. Monsenhor João, eu imagino até que o menino Jesus pegou a barba dele e começou a brincar com a barba de Simeão. E Simeão viu duas coisas naquele olhar, naquele sorriso. A primeira coisa era que o menino Jesus estava contente com ele. Estava como que olhando toda aquela fidelidade de anos que representava todo o Antigo Testamento. E aconteceu uma coisa que às vezes acontece na vida. Não são muitas, mas acontece com a intensidade com que aconteceu com Simeão. É o momento no qual a pessoa sente que Deus está contente com ela. E como que o menino Jesus olhava para Simeão e dizia, muito obrigado, Simeão. Muito obrigado pela tua fidelidade. E ao mesmo tempo, ele via no fundo daquele olhar uma coisa grandiosa que ele não sabia explicitar. É Deus que está aqui. Que coisa extraordinária. E ele pensou, Deus sempre cumpre mais do que prometeu. Valeu a pena a espera, valeu a pena tudo que eu passei. Então vamos pedir ao profeta Simeão, ao sacerdote Simeão, essa graça. Primeiro pensar, quais foram as vozes que eu ouvi, as comunicações que Deus me deu, direto ou indiretamente, por moções, seja o que for. Quais foram? Eu estou vivendo em função disso? Eu estou com a minha vida de piedade em ordem? Em segundo lugar, pedir a graça de perseverar, aconteça o que acontecer. E nunca colocar nada entre nós e essa promessa. Porque o dia que Deus cumprir, Ele vai superar tudo o que nós imaginamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.